2009. O senhor foi deputado ao Parlamento Europeu. É verdade. Como é que soube? Do país todo. Olha, que eu pensava que era então um dos meus segredos. Até falou do escandaloso salário que ganhavam os deputados. O que é que ficou dessa experiência? Ficou a reforma. Ouça, tem reforma, não para tem? essa pergunta. Tem reforma, não tem? Para essa pergunta, olha, eu descontei durante 46 anos. E vou-lhe dizer. Em diversas funções. Em diversas Portanto, funções. tem várias eu vou-lhe reformas. dizer, e podia não ter descontado, porque como era obrigatório numa delas, eu podia dispensar, mas não. Descontei nas outras. Mas já pensando no futuro? Na velhice. Pois. E fiz este raciocínio muito claro. Fez bem? Se morrer, vai para outro. Se viver, vou ter uma reforma mais tranquila, mais coisa. E assim foi. Descontei e... Mas por acaso que tinha essa dúvida. Os deputados do Parlamento Europeu depois usufruem de uma reforma. Sim, basta-se fazer um mandato, tem uma reforma. Não é tão grande como muita gente pensa, mas também não é tão pequena como a maioria dos portugueses tem. Isso é verdade, posso lhe dizer. Agora, eu fui o primeiro deputado português que chegou ao Parlamento, o primeiro deputado português, sim, chegou ao Parlamento Europeu e disse que aquilo era um escândalo, aqueles ordenados, porque os deputados não produzem então, uma utilidade social, política, para ter aquele vencimento. Aquilo, o Parlamento Europeu não produz? O quê? Não pergunto-lhe eu. Vocês, não tem que devolver perguntas. Não, se você está-me a fazer uma pergunta para dizer que produz. Eu pergunto não produz legislação. Olha, você, em algumas dimensões da sua... O Parlamento Europeu é tão produtivo como era a corte de Luís XIV. Andam ali a fazer relatórios, trocar palavras nas propostas de lei que vêm da Comissão, a alterar, a fazer conspirações, a fazer aquilo. Um Parlamento que não tem iniciativa legislativa, um Parlamento que não pode escolher sequer a sua sede e que não pode elaborar sequer a sua agenda, não é um Mas não é um órgão legislativo da União Europeia? Não. Teoricamente é. Devia ser, um Parlamento devia ser. Sim. Devia ser. A principal função de um Parlamento, nas democracias de matriz europeia, é fixar os impostos. Validar os impostos. Por isso é que se diz no taxation without representation. E, portanto, o Parlamento devia ter isso. E devia elaborar as leis. Ali no Parlamento Europeu, quem faz as leis é a Comissão. O Parlamento fazem ali umas grandes comissões, umas coisas, uns relatórios, umas alterações, umas vírgulas aqui, uma palavra acolá, uma coisa aqui, e depois fechou. Vai para o Conselho, porque o Conselho é que tem a última palavra. Portanto, que Parlamento é este? Não é? Mas desiludiu-se com a política? Sim. Olha, eu vou-lhe dizer, a política hoje e os atores políticos hoje são mutatis mutandis, a nobreza europeia da Idade Média e da Idade Moderna, são os nobres. Não fazem nada de útil à sociedade, têm imensos privilégios, como tinha a nobreza. O rei dava aos nobres terras, dava-lhes títulos, condes, viscondes, barões, duques, marqueses, etc. Hoje dão lugares na administração pública a pessoas que nem um lugar de porteiro teriam numa empresa privada. Mas têm cargos aí de poder e de mando. Mas estava a dizer que há falta de qualidade. Muita. E por isso lhe digo, e esta falta de qualidade é porque não há contrapoderes na sociedade portuguesa. Porque não é só o jornalismo e a comunicação social que foi capturada para isso. Há um poder que foi também captado, um contrapoder, que foi a própria Igreja Católica. Deixe-me dizer-lhe isto. A Igreja Católica era uma voz firme que se ouvia na sociedade portuguesa, moderadora do exercício do poder político e em relação durante muitos anos do lado dos poderosos. Não se esqueça que isso antes do 25 de Abril. Sim. Mas eu estou a falar depois, mas mesmo a Igreja Católica, eu vou-lhe dizer, eu não concordei para aí com 95% das intervenções dos hierarcas da Igreja. Mas é muito melhor ter essas intervenções com a qual nós não concordamos do que ter o silêncio. Comprado ou imposto pelos milhões que o poder político distribui.